Fala moçada, tudo jóia? Estamos de volta aqui no Podcast Sul para a gente falar de Grêmio. Hoje a gente não teve a famosa live pós-jogo, porque terminou a partida lá, eu já tive que estar aqui, vocês estão vendo aqui o estúdio, estou no estúdio da Rádio Grenal. Mas não vamos ficar sem a análise da partida. Grêmio venceu por 2-0, mas antes de eu falar tudo isso, você já sabe. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like de vocês, comenta, compartilha esse material, faz a gente dar aquele up no canal, que nem vocês sabem que a gente precisa e que nem vocês têm feito pra gente. E aí a gente sempre traz mais material de qualidade aqui pra vocês. Grêmio venceu o CRB 2-0, com um jogo que poderia ter sido mais de 2, se o Diego Souza não tivesse perdido 2 gols sozinho dentro da área, se o Elias não tivesse posto uma bola na trave, se não tivesse o gol de impedimento anulado, e aí depois eu vou dar um jeito de trazer o áudio do VAR neste jogo para vocês me dizerem o que vocês acham. Vocês que vão analisar o áudio desse VAR. Mas o Grêmio fez uma boa partida, para mim a melhor partida dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E alguns pontos que eu tenho e que eu queria ressaltar com vocês. Primeiro, o setor de meio campo do Grêmio, para mim o Roger acerta no tripé. Não vou chamar de volantes, tá? Porque o Roger não gosta, tem um monte de gente que não gosta, vou dizer com os tripé de meio campistas. Vidia Sante, Lucas Silva e Bitelo. Por que o Roger acerta nesse setor? Vidia Sante e Lucas Silva dão a sustentação defensiva e liberam um pouco mais o Bitelo. Aliás, o Bitelo que fez um golaço na partida. E o time tem essa mobilidade, tem essa movimentação no setor de meio. Sem precisar, entre aspas, de um articulador. Por quê? Porque o Bitelo chega na frente pelo lado esquerdo. O Lucas Silva também pode chegar na frente pelo lado direito. Então ele tem esse movimento dos dois jogadores do setor de meio campo, que também se junta ao movimento dos dois jogadores do extrema do ataque do Grêmio. Elias pelo lado direito, Biel pelo lado esquerdo. Essa composição de meio campo do Grêmio, Vidia Sante, Lucas Silva, Bitelo, Elias, Biel, deu muita qualidade para o ataque. O Grêmio consegue chegar mais fácil no setor de ataque. Tem transição e quando precisa tem marcação. Acho que acerta o Roger. Aliás, o Roger tem falado seguidamente na coletiva a respeito disso. E eu vou trazer a coletiva para vocês acompanharem aqui nesse videozinho. E fala dessa questão do setor de meio campo. Fala dessa composição. Fala das opções pelo Elias ao invés do Campaz. Fala da opção do Biel, que eu acho que tem que ser titular ao invés do Ferreira, mesmo depois que o Ferreira volte. Eu sei que o Ferreira está lesionado, eu sei que o Ferreira está se recuperando, mas mesmo assim acho que o Biel tem que ser titular, porque o Biel é muito mais... tem muito mais coletividade do que o Ferreira, na minha avaliação, tá? E acho que isso acaba sendo muito mais benéfico para o Grêmio do que a individualidade do Ferreira. Os dois têm características semelhantes, de ir para cima, do drible, do 1 contra 1, mas o Biel é muito mais o coletivo do que o individual. E isso a gente viu no gol do Bitelo. Mas vamos deixar o Roger falar a respeito disso? Roger Machado, falando para vocês aqui no Podcast Sul, a respeito dessa vitória do Grêmio sobre o CRB por 2-0. Do time sempre. De novo, o campo vai dizer. E o campo tem mostrado. O Biel, eu não tinha nenhuma dúvida, né, do que o Biel podia nos proporcionar. Né, quando eu cheguei no Fluminense ano passado, e alguns jogos do Campeonato Regional foram feitos pelo 23, e quando eu vi o Biel em campo, eu pedi para que ele ficasse comigo, porque era um jogador jovem, com uma intensidade altíssima, né, muitas virtudes técnicas, né, ele se foi meu titular até o momento da minha saída, né, jogou
todos os jogos da Libertadores, oferecendo exatamente isso. Pé na bola toda hora, pressão alta dentro do campo de ataque, com capacidade de jogar dentro do bloco. Né? Usei o Biel como no tripé também, né? Por dentro eles têm força, embora seja magrinho, uma canela dura, né? E não tem dificuldade de fazer o jogo físico. O campo vai mostrando, né? Que bom que ele tem entrado e nos ajudado, né? A levar o time para frente, assim como Elias tem entrado e o campo tem mostrado que eu nunca quero ter razão, né? O jogador que me desminta sempre, né? Eu quero ter sempre dúvida na minha cabeça. Então, em cima disso, Roger, Elias e Campaz são características diferentes. O que o campo te mostrou e dentro das escolhas que tu vai fazer daqui para frente, circunstâncias de jogo, pode ir alternando das circunstâncias do jogo para a característica de cada um? Sem dúvida, Fábio, justamente porque analisando o time do CRB e já de outras vezes ter jogado com contra o Marcelo vai tentar propor o jogo sempre. Né? Não seria um time que viria para cá para se defender dentro do nosso campo, dentro do seu campo. Amplia os laterais muitas vezes ao mesmo tempo, preenche muito o centro, mas não dá muito contra-ataque. Porque, naturalmente, quando você retoma a bola, você tem 2 zagueiros atrás da linha, um volante centralizado em alguns momentos. E a gente conseguiria, como a gente chama, rolar para dentro da defesa, né, fazendo o adversário correr contra o seu gol. Né. Aliado a isso, obviamente, o bom momento do Elias, né, que eu não podia deixar de observar. Então foi um pouco do bom momento da estratégia. Talvez se nós tivéssemos jogado contra o adversário que viria mais fechado, a opção seria o Campaz, né, que vai conseguir controlar essa bola, parar a bola ali numa zona mais congestionada, né, e vai achar outras soluções diferentes, porque não teria muito campo para correr. Hoje tinha. Né, e por isso a gente resolveu utilizar. Né. Que bom que ele conseguiu aproveitar. Eu fico feliz, porque é um menino muito trabalhador, né? E como eu disse, para mim ele é beirada. Né? Algumas vezes a gente escolhe a posição, outra é a posição que nos escolhe. Porém, cada posição demanda um tipo específico de capacidade técnica, física, tática e emocional. Né? A gente tem que saber muito bem onde a gente adoraria, na minha vida, ter sido ponta esquerda também, mas né, a posição que me escolheu foi lateral. Boa noite, Roger. Ao mesmo tempo, aí você já falou sobre isso, que o Grêmio tem muitas alternativas ofensivas a partir de agora, como Diego Souza, Elkson, o Elias e o Biel. Hoje você perdeu o Nicolas para o jogo contra o Cruzeiro. Qual é o tamanho dessa ausência para esse jogo importante no próximo domingo em Belo Horizonte? E você considera que a expulsão foi justa? Eu nem vi, eu te confesso que eu nem vi o que aconteceu. Para mim, o menino que saiu mancando, ele botou a mão na coxa. E o que a gente viu agora aqui é que, no mínimo, o árbitro poderia ter verificado no VAR. Né? A gente sabe que a comissão de arbitragem mudou, tem uma tendência a ter mais jogo rolando e que o VAR seja menos utilizado, mas a gente tem que ter equilíbrio, né? Não é nem menos nem mais. Né? Hoje, nitidamente, o Elias estava em condição regular no gol. Né? E depois, lá na frente, empata tudo com pontos, vai se decidir no gol a favor. E nós temos um gol a menos, né? Porque a arbitragem errou. Né? A gente tem paciência, né? Nos pedem paciência para que a gente, né, entenda as mudanças que elas são necessárias para a evolução do futebol brasileiro, mas uma hora tem que olhar para a gente. Não é a primeira vez que acontece os equívocos para o nosso lado. Roger, o Grêmio começou com o empate, depois veio a derrota. Agora 3 vitórias na sequência. Por que as coisas não funcionaram no início e agora tem funcionado tão bem? Dá para você dizer que o Grêmio aprendeu a jogar a Série B? Não dá para dizer, porque a gente não joga sempre contra o mesmo time, né? A gente joga contra times diferentes, cada time vai te proporcionar uma dificuldade diferente. E o mesmo jogo que a gente perdeu, quem deseja analisar analisando amplamente, vai saber que foi uma tragédia, mas uma tragédia que nós poderíamos ter vencido tranquilamente a partida. Assim como o jogo da Ponte. Erramos penalidades, perdemos gols como o de hoje também. Então, o Campeonato Brasileiro é sempre difícil. Primeira, segunda, terceira divisão. É sempre difícil. Né? Claro que
o campo vai te mostrando algumas coisas, vai tentando equilibrar o time, soltando um pouquinho mais, mas eu vou partir sempre da solidez defensiva. Sempre da solidez defensiva, porque, né, à medida que você mantém o 0, é muito mais fácil você sair na frente depois disso. Roger, boa noite. No jogo lá contra o Novo Hamburgo, ainda na primeira fase do Gauchão, tu comentaste que os jovens eles eram a esperança e não a solução. Mas a gente está vendo novamente eles entrarem, fazendo gols, a questão do Elias e do Bitelo. Eu queria que tu falasse sobre isso e o quanto esses jogadores já evoluíram desde a tua chegada. Sim, na semana do jogo da Chapecoense que nós perdemos, quando o mundo queria que acabasse tudo, quem segurou as pontas, né, elevando a autoestima dos jogadores mais jovens que vão sentir, são os mais velhos. Isso que a gente fala de ser a esperança, né, de ser aliar a juventude, né, a impetuosidade, muitas vezes até a irresponsabilidade, né? Quando eu mando, às vezes, eles passar, eles driblam e fazem um golaço, né, e a gente tem que aplaudir igual. Mas então, e naturalmente eles vão ganhando corpo, vão ganhando autoestima, vão entrando, vai errar um gol, vai ficar cabisbaixo, daí a gente vai lá e levanta, né, vai jogar bem um jogo, né, agora o Gabriel Silva não tem entrado 1, 2 jogos, naturalmente às vezes nesses momentos os jogadores mais jovens vai se abater um pouco mais, né, não entendendo por que ele está sendo preterido por outro naquele momento, e às vezes um natural às vezes dá uma desestimulada, tira o pé no treino, né, se começa a fazer números menores no treino e acaba, quando a oportunidade chega, não está tão bem preparado. Ainda antes de ontem, né, no treinamento pré-jogo, né, do G2, que a gente chama, que são os jogadores que estão no banco, G2 e G3, eu falei disso, eu aprendi uma coisa muito importante com o Celso Juarez Roth, que é a ética do trabalho, né, trabalhar muito, né, estar preparado sempre, né, porque quando a oportunidade vai aparecer, né, eu vou jogar a camisa no peito e resolve para mim, não me adianta pedir isso, não, mas eu preciso de 2 jogos de sequência para ganhar ritmo, vou te dar 10 minutos, dá teus pulos aí, né, e compra tempo para outro jogo, né, então eles vão continuar sendo a esperança, não são a solução, né, ainda vão ter outros momentos que vai ter queda de rendimento e os mais velhos vão segurar as pontas. Roger, lá no jogo contra a Chapecoense eu te fiz a pergunta sobre a troca de esquema, né? E naquele jogo tu me disse, não, a minha convicção é esse meio campo, e o Grêmio se provou, obviamente, que tem que jogar dessa forma. E mais do que isso, o Bitelo é um jogador que vem a cada jogo melhorando mais, justamente o jogador que a gente falava naquele momento. Ele é o teu camisa 10 hoje, fez um golaço, e eu queria que tu falasse da evolução desse jogador. Com todo respeito, né? Você chamar um sistema com o Bitelo de 3 volantes desce atravessado na garganta. É um jogador com a qualidade que ele tem, com o jogo que ele tem. Já disse, por vezes a diferença de tu ver talvez nós vamos dar a camisa 10 para ele. Né? Daí pode ser que enxergue ele como um volante. Agora nós vamos treinar no Atlético Paranaense, o Gustavo, que foi treinador dele lá, né, veio, deu um abraço nele, eu perguntei assim, Gustavo, esse menino aí, esse aí era ponta esquerda, ponta direita, centroavante, meu Deus do céu, mas lá no Sul eles dizem que ele é volante. Eu disse, está de brincadeira. Eu disse, não, ele não é volante, a qualidade que ele toca a bola ajeita o corpo, domina, dá de letra, dá chapéu, dá de calcanhar, né, disse, desculpem, é preciso se olhar diferente futebol. Né, com todo respeito, né, mas não dá para... Antes era mais fácil, né? Quando era de 1 a 11, né, você olhava no campo, olha, lá está o 8, o meia direito, lá está o 5, o volante. Hoje atrapalhou um pouco, né? Porque não tem número fixo, né? Daí tem que olhar um pouquinho mais o que ele faz em campo, quais são as funções dele. E as funções dele é o meia, ele é o meia do time. E com uma qualidade, olha, poucas vezes eu vi jogadores que nem ele. Está evoluindo. Né? E foi bem no gauchão, né? Hoje, né, a gente vem falando que ele é um guri que se desgasta muito durante o jogo, né? Já era para ter tirado um pouquinho ali com 25, 30 minutos, tirar ele, mas se eu tiro ele ali, né, quem está na arquibancada não sabe por que eu estou tirando, né? E se o adversário vem para cima, né, se a calha de o adversário fazer um gol, vão dizer que eu fiz uma má substituição. Então, é um jogador que a gente tem que ter cuidado, né, porque ele não dosa, ele vai no limite.
né? Assim como a gente quer sempre dele, é o equilíbrio. Obrigado, Roger. Tá aí a coletiva do técnico Roger Machado, comentando a respeito desses pontos que eu falei para vocês. E tem só um lance que, bom, o lance do VAR, eu vou fazer um outro vídeo, depois que sair o vídeo do VAR, eu vou fazer um outro vídeo a respeito daquele lance polêmico ali, sobre o impedimento do Grêmio, que na análise de alguns a linha estava meio torta, na análise de outros não. Não vou entrar na questão do... não vou entrar na questão do... Vamos dizer assim, da expulsão do Nicolas, que para mim foi uma expulsão justa, e provavelmente nem vai ter VAR, nem vai ter análise de VAR, porque foi uma expulsão dentro do campo de jogo, então não vai ter análise nenhuma de VAR. Mas vou fazer sim a respeito do lance, do impedimento do Elias, que foi muito criticado na coletiva do vice-futebol Denis Abraão, sobre essa questão aí. E vamos ver o que o Denis Abraão falou sobre a questão de arbitragem. O Denis disse que não gosta de falar muito de arbitragem, mas falou, tá? Denis Abraão, após essa vitória do Grêmio sobre o CRB por 2-0. Eu preferiria não falar, mas já que tu me perguntou, eu não posso ser deselegante contigo, eu tenho que te responder. Eu acredito muito no Wilson Seneme. Eu tive com ele, conversei com ele, ele me ponderou uma série de fatos. Ele era presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, ele abriu mão para assumir a comissão de futebol da CBF, pretendendo mudar, me disse pessoalmente, estive com ele durante 1 hora, fui muitíssimo bem recebido, ressalto novamente. Eu tenho visto árbitros cascudos apitando a Série B. Eu já vi o Rafael Claus apitando, eu vi o Marcelo de Lima Henrique apitando. Isso, o que apitou o nosso último jogo, o juiz FIFA, ele está procurando colocar alguns árbitros. Ele disse que não iria fazer muita experiência na Série B, porque sabe que os jogos da Série B são mais difíceis de ser apitado, né? E tem o auxílio do VAR. Naquele dia que eu estive com ele, ele me perguntou como é que o Grêmio havia caído para a 2ª divisão. E eu disse para ele que nós tínhamos errado muito, que nós somos muito incompetentes e que teve muitos erros de arbitragem. E eu citei 5. E tem um termo que, para mim, eu vou morrer com ele e não vou aceitar. Inconclusivo. Quando tem VAR, não existe inconclusivo, desculpe. Essa palavra é descabida. Mostrei a ele, estava o Alice Pena Júnior e o Cláudio Cerdeira, que hoje não está mais na comissão de arbitragem, mas estava presente na sala. Jogos como Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre, Grenal, Grêmio e América Mineiro, Grêmio e Atlético Mineiro. Só aí o Grêmio perdeu 12 pontos. Qualquer um desses jogos, o Grêmio teria se mantido na Série A. E ele me disse, sem nenhum constrangimento, não. Foi totalmente falta o lance no Ricardinho, foi pênalti. A Edna errou e o VAR errou e vou chamar ambos para conversar. Hoje, o que tudo indica, por comentários que eu vi, a expulsão do Nicolas, eu comecei a rir. Eu achei que era brincadeira, porque eles estavam correndo lado a lado, o cara tropeçou, o Nicolas passou o pé nele, mas só um pouquinho, mas se isso é caso para expulsão, então nós vamos ter 20 expulsões por jogo. Se esse é o critério, nós vamos ter 20 expulsões. O gol de Elias parece que não estava impedido. Quer dizer, se vocês somarem, olha o tamanho do prejuízo. São 2 gols. São 2 gols. O gol de Elias, a expulsão de um jogador, que poderia ser um gol. O lance do pênalti no Diego Souza, eu acho que houve acerto.
lá em Ponta Grossa. Agora, com o VAR, eu acho que tem que minimizar o erro, e parece que não está minimizando. Essa é a minha única preocupação, mas eu estou tranquilo. Tá aí a fala do vice de futebol Denis Abraão, depois dessa vitória do Grêmio contra o CRB, que coloca o Grêmio, por enquanto, como líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu trouxe aí um rescaldo do que foi o jogo, uma análise da partida. O Grêmio jogou bem, o Grêmio teve uma boa atuação, na minha visão, a melhor atuação do Grêmio na Série B dessa temporada de 2022. Algumas coisinhas a melhorar, não sei, mas acho que o Roger vai precisar trabalhar um pouco melhor a questão do Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, para a torcida não ficar meio de ranço. O Diogo Barbosa, para mim, é um bom jogador, vai conseguir fazer e vai conseguir suprir esse pedacinho de coisa aí pelo lado esquerdo, na ausência do Nicolas, que acabou sendo expulso. Mas acho que o Roger não vai mexer na composição do setor de meio. E aí, para mim, acerta o técnico do Tricolor. Primeira vez que vocês estão chegando aqui no canal, passa aqui embaixo, te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like, curte, comenta, compartilha esse vídeo, espalha para todo mundo, que a gente está precisando crescer ainda mais aqui no Podcast Sul, e vocês estão sendo parte importante nisso. A gente se vê numa próxima. Grande abraço.